Programa Escola do Legislativo. Iniciamos mais um programa, Diálogos Públicos, da Escola do Legislativo, da Câmara Municipal de Uberlândia. Neste programa, vamos abordar o cenário do golpe militar de 1964, bem como o cenário atual da política uberlandense e também nacional. Para tanto, nós contamos com dois vereadores, o senhor Ângelo Cunha Neto, que foi vereador em 3 legislaturas. Na de 1971 a 73, de 1973 a 1976 e de 1977 a 1982. Ele teve uma participação ativa no Poder Legislativo local e também foi presidente da Câmara Municipal em 1975 e 1981. E estamos também com o vereador Adriano Zago, que estará aqui como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Uberlândia, abordando sobre a questão da democracia brasileira e também da garantia das liberdades individuais. Antes de passar a palavra para os vereadores, eu quero registrar aqui a presença da assessora Fátima, representando a deputada estadual Lisa Prado, bem como do aluno do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia e as demais pessoas que aqui estão nessa tarde de 31 de março de 2014. Senhor Ângelo, as suas considerações gerais sobre a temática, o golpe de 64 e a sua participação no Poder Legislativo da cidade de Uberlândia. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer pelo convite e parabenizar o Poder Legislativo pela criação da Escola do Legislativo e também pelo Legislativo Jovem que foi criado. Acho que são duas coisas muito importantes para a cidade. Eu, quando fui eleito vereador jovem, fui eleito com 22 anos. A primeira eleição, a primeira vez que fui votar, já fui votando como candidato a vereador. Então, acho que isso é um trabalho muito importante que o Legislativo está fazendo. As minhas considerações iniciais sobre a Revolução de 64, que nós vivemos nesse período, eu acho que foi um período que nós tivemos muita repressão, tivemos muitas prisões, muitas pessoas pagando por coisas que não fizeram, mas, por outro lado, também nós tivemos o governo da Revolução, que muita coisa fez por esse país. Eu acho que foi um governo que fez grandes coisas para o país naquele tempo, obras grandes, como a Ponte Rio-Niterói. Nós tivemos aí já os dois ex-vereadores que me antecederam aqui falaram. Nós tivemos o Mobral, que foi uma coisa muito importante no país, onde tirou muita gente do analfabetismo. Nós vimos os governos criar grandes hidroelétricas que nós temos aí hoje, a Itaipu e outras grandes. Então, foi um governo que fez muita coisa no país, mas foi também um governo que deixou muitas coisas em dívida com a população brasileira. Vereador Adriano Zago, para suas considerações iniciais. Inicialmente, também quero agradecer a oportunidade de fazermos essa importante reflexão dos 50 anos do golpe militar. Escutamos aqui atentamente os vereadores que vivenciaram esta época, mas sem falsa modéstia, eu vejo como muito oportuno essa minha participação para que a gente possa fazer de fato se é que podemos fazer, um comparativo da época com a época atual, respeito à opinião daqueles que aqui utilizaram da palavra,
mas tenho opiniões divergentes com relação ao que foi dito. Acredito que nós teremos aqui a oportunidade de pontuar esta questão. Temos aprendido, né, apesar da minha recente história política, que muitas das vezes nós não temos a verdade absoluta, mas uma coisa nós não podemos fazer, falsear a verdade. E de acordo com o que a gente tem estudado, o que a gente tem visto, né, nós temos que, primeiramente, nos recorrermos às fontes de tudo isso. A gente escuta muita coisa, a verdade é essa, mas onde buscar a verdade de tudo isso? Então, é isso que a população precisa saber. Nós reconhecemos, como o senhor bem colocou agora, avanços em determinadas áreas na época do regime militar, mas eu acredito que um país que busca, né, o seu pleno desenvolvimento, não é cerceando a liberdade de expressão dessas pessoas, que um país cresce. Nós vivemos uma recente democracia também, um processo de construção. Nós, opinião minha, não vivemos uma democracia plena, mas eu acredito que essa frase não é minha, mas a democracia em que nós vivemos hoje é melhor, muito melhor do que qualquer ditadura. Antes de passar para o senhor Ângelo Cunha Neto, eu gostaria de registrar a presença de Carmen Lúcia de Oliveira e Eunice de Fátima Prado, que estão representando o Núcleo de Direitos Humanos do CEMEP. Muito obrigada pela presença. Senhor Ângelo, como era a liberdade do Legislativo nestas 3 legislaturas que o senhor atuou, né, uma vez que estávamos, né, em franco regime militar, ou seja, de 1971 a 1982, quando então inicia a abertura política. Os debates na Câmara Municipal, né, eles giravam em torno das questões que estavam acontecendo no país, ou havia também, né, liberdade tanto, né, dos vereadores de oposição quanto de situação? Nós tínhamos muita liberdade para tratar os fatos referente aos problemas da cidade. Nós não tínhamos cerceamento nenhum. Nós tínhamos 2 grupos políticos naquela época que comandavam a cidade, que era a Arena 1 e a Arena 2, que era o PSD e o PMDB. A ex-UDN, aliás. O PMDB era um partido à parte, o MDB. E eu, toda vez, fiz parte da Arena 1, que era a ex-UDN. Então, nós éramos um grupo político, era formado o senhor Nicomedes Alves dos Santos, o senhor João Naves de Ávila, e grandes pessoas, empresários de nossa cidade na época. E tinha o grupo que era liderado pelo ex-prefeito Renato de Freitas, como já o vereador Lorival falou aqui, com grandes pessoas também, grandes empresários, grandes fazendeiros que faziam parte deste grupo. Mas nós tínhamos total liberdade na Câmara. Eu fui vereador tanto do meu grupo como no grupo do prefeito Renato de Freitas. E nós tínhamos liberdade para isso. Na época que eu fui vereador no governo do Renato, o Renato tinha maioria na Câmara. Ele tinha 12 vereadores contra 5 vereadores nossos. Mas, mesmo assim, nós éramos uma oposição muito combatida e o que era bom para a cidade nós sempre votamos. Mas o que não era bom, nós sempre procuramos conversar e ver se chegava num denominador comum para que a população recebesse esse benefício da melhor maneira possível. Então, nós sabíamos que Uberlândia tinha que crescer, como cresceu e cresce muito, é uma cidade altaneira, e que a gente, na época, como já falaram, a gente trabalhava por amor à cidade, não tínhamos salário, mas hoje é completamente diferente o Poder Legislativo. Uberlândia hoje é uma cidade de quase, hoje, pelo censo, 600 mil habitantes, mas nós sabemos que tem muito mais.
Então, o vereador hoje tem que dedicar o seu tempo exclusivo ao cargo, porque Uberlândia hoje já não condiz com o nosso tempo, que era uma cidade menor e que nós tínhamos condição de fazer as reuniões à noite, trabalhar à noite e cuidar dos nossos afazeres durante o dia. Então, nós não tínhamos esse problema de cerceamento de liberdade. Vereador Adriano Zago, em que pese você não ter tido uma atuação nesse período que nós estamos tratando, o que ficou na sua lembrança, o que ficou na sua memória sobre esse período que para uns, para uma boa parte da população foi tão cruel, entretanto, para uma parte da população trouxe grandes avanços na área econômica e na projeção do Brasil no cenário internacional. O que o senhor lembra a esse respeito? Eu tenho estudado, tenho lido mais sobre esse período política da nossa história, agora até mesmo como estudante de História da Universidade Federal de Uberlândia. Eu venho de uma família muito simples, o meu pai, uma pessoa simples, semi-analfabeta, não tem muita experiência, não tem muito o que compartilhar deste período. Veio a sua origem, como a gente tem costume dizer, veio do campo, da roça mesmo, para a cidade, mas o que a gente tem observado, a gente tem acompanhado, a Comissão da Anistia esteve na UFO recentemente, aqui fazendo uma das suas audiências, e pudemos observar aqui hoje também um pouco disso. Aqueles que viveram esse período, de fato fica um contrassenso, né? Aqueles que defendem que houve ou que exageros, mas que fica parecendo que foi preciso fazer aquilo, né? Então, e aqueles que se dizem, né, vítimas, familiares de pessoas que foram vitimadas, que foram torturadas, como nós pudemos observar. Quem está com a verdade? Então, criticam, como foi criticado, a Comissão da Verdade. Eu acho que nós, brasileiros e brasileiros, que temos essa responsabilidade, de fato, de irmos atrás, de podermos pesquisar esta questão, nos deram uma oportunidade. Foi criada a Comissão da Verdade. Se ela é politiqueira ou não, isso é uma outra história. Então, o que a gente tem observado nessas discussões é isso: aqueles que tentam esconder um pouco esse período, dizendo que não foi bem assim, que alguns até defendem que era necessário para o período, a época. O discurso, meu ponto de vista, falseando, dizendo, mas o país avançou, tivemos grandes conquistas. Então, ou seja, suplanta isso aqui, esquecem a tortura, esquecem as mortes, que o país avançou. Não, condeno isso veementemente, não concordo com isso. Como eu disse nas considerações iniciais, um país, para crescer, para se desenvolver, você não tem que matar as pessoas, você não tem que cercear a liberdade de expressão dessas pessoas, e sim ir para o campo do debate, o que não aconteceu a essa época. Então, assim, isso ainda está muito vivo entre nós. Temos aqui estudantes do curso de Ciências Sociais que vivem isso cotidianamente, no direito um pouco, não muito, não se fala muito nisso. Sou advogado, recordo-me vagamente de termos discutido a questão do golpe militar na universidade. Então, assim, eu acho que vai do interesse de cada um buscar. E faria, se me permite, uma contextualização com o momento em que nós vivemos hoje. Como eu disse, não vivemos uma democracia plena porque há resquícios. Nós não falamos em ditadura, mas o que acontece hoje nos parlamentos brasileiros guarda grande semelhança com o período ditatorial. Então, ou seja, mas isso é maquiado. Diz-se, faz-se um discurso democrático, a maioria dos partidos trazem essa ideologia nos seus estatutos,
mas na prática a gente vê que não é bem assim que funciona. Então nós temos que lutar. Qual que é a vantagem de estarmos num regime democrático? Porque você tem voz, você enfrenta pressão, você enfrenta lutas, como qualquer área da nossa vida, mas pelo menos você pode falar abertamente, você pode ir a uma tribuna e falar o seu ponto de vista. Vai depender do caráter de cada um, vai depender da coragem de cada um. Então, eu particularmente defendo, né, como deve ser, a total independência dos poderes, coisa que a gente também não vê muito nos dias de hoje. Então, assim, respondendo objetivamente a pergunta, nós tentamos, guardadas as devidas proporções, contextualizar o que viveram a época do regime e o que nós vivemos hoje. Respeito as opiniões, mas não defenderei em hipótese alguma que esse foi o melhor regime para o nosso país. Senhor Ângelo, o senhor poderia nos falar um pouco mais, né, da atuação do Poder Legislativo, né, nesse momento que, de uma certa forma, nós temos o recrudescimento da ditadura militar no Brasil, ou seja, né, a partir de 1971? O Poder Legislativo, a partir, quando nós estávamos no poder da Revolução, a gente, igual eu já falei, nós tínhamos liberdade de trabalho, não tínhamos cerceamento nenhum. Agora, eu concordo com o nobre vereador quando ele fala que para fazer obras não precisam de sacrificar as pessoas. Concordo plenamente, que eu falei no início da minha fala, que nós tivemos esses problemas que eu acho que não precisariam ter prisões, sumiço com pessoas, que ninguém sabia para onde iam, e, por outro lado, tivemos as obras que fizeram, mas não é por isso que nós vamos deixar também de fazer algum elogio ao governo militar pelas obras que fizeram no nosso país. Agora, quanto ao Poder Legislativo, como eu disse, nós não tivemos problema nenhum de trabalho, nós sempre tivemos um bom relacionamento com os governos militares. No entanto, que nós tivemos aqui em Uberlândia muitas obras trazidas tanto pelos dois prefeitos que eu fui vereador, tanto o Renato como o Virgílio, obras do governo federal que vieram para Uberlândia de grande monta para a cidade, de grande progresso para a cidade. Eu cito, por exemplo, o conjunto habitacional Luiz Otto de Freitas, que foi uma obra grandiosa, que foi trazida no governo militar, que, se não me engano, o presidente era o Ernesto Geisel, que nós o recebemos aqui em Uberlândia para o lançamento da pedra fundamental daquele conjunto habitacional, que hoje nós vemos que o Luiz Otto transformou-se ali com aqueles outros bairros adjacentes uma grande cidade. Então nós tivemos muitas coisas boas, mas tivemos também coisas que realmente não foram bom para a nação. Nós encerramos esse primeiro bloco, voltaremos, né, dentro de minutos, e as pessoas aqui presentes podem fazer, né, suas perguntas, e nós, né, faremos para os dois vereadores que se encontram aqui. Estamos apresentando Programa Escola do Legislativo. Você assiste na programação da TV Câmara Uberlândia. Sessões em pauta. Resumo diário das sessões realizadas no mês, destacando de forma objetiva as pautas das sessões e as principais matérias que foram debatidas pelos parlamentares. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto.
Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A Câmara quer melhorar a comunicação com você. Mais qualidade, mais informação, mais cidadania. Você está assistindo Programa Escola do Legislativo. Conheça a Câmara Municipal de Uberlândia. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. Notícias. O perfil de cada vereador. Assista aos programas veiculados na TV Câmara. Dê a sua sugestão. Participe. www.câmarauberlândia.mg.gov.br. Voltamos a apresentar Programa Escola do Legislativo. Voltamos com o bloco 50 anos do golpe militar de 1964 e a primeira pergunta que nós temos é dirigida ao ex-vereador Ângelo Cunha Neto. Como o senhor via a juventude participando dos movimentos políticos estudantis? Na sua época, havia liberdade para que os estudantes participassem da política? Olha, nós tivemos, na época, quando foi instalada a Revolução, nós tivemos uma intervenção aqui em Uberlândia, na UESO. Eu fazia parte de movimentos estudantis, fui também diretor da UESO. Nessa época, nós tivemos uma intervenção onde a UESO ficou fechada por, se não me engano, uns 2 anos. Depois, com muita luta, luta dos estudantes, aí voltaram à atividade. A UESO, e depois formaram aí os cursos da engenharia, tinha o curso deles, o da GEMP, tudo, e aí voltou a ter as eleições estudantis novamente. Mas nessa época nós tivemos um retrocesso, durante o governo militar, nós tivemos um retrocesso nos movimentos estudantis. Quer complementar, vereador? Em relação à participação dos estudantes no quadro político brasileiro? Sim, vou falar da nossa época, né, obviamente. Eu vejo que, aí sim, eu volto naquilo que eu disse, de não termos uma democracia plena. Apesar da liberdade que temos hoje de manifestação no nosso país, eu vejo uma certa letargia, principalmente dos estudantes. Mas nós sabemos o que levou a isso, né? E sem querer partidarizar a discussão, o intuito aqui não é esse, mas aqueles que se levantaram, né, para a democracia deste país, as diretas já, o fora Collor. Eu não quero nem falar de manifestações de junho de 2013, porque não guarda
semelhança do que aconteceu à época das diretas já ou do impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Mas o que acontece? O governo, para tentar, de alguma forma, não diretamente calar esses estudantes, esses universitários, oferecem as benesses. Eu estou dentro de uma universidade pública, da Universidade Federal de Uberlândia, tem aqui alguns alunos da Universidade Federal, e nós não vemos tanta participação desses jovens, vamos falar de Uberlândia, na política local. As redes sociais têm tomado esse espaço, mas que não tem condições de fazermos um debate qualificado pelas redes sociais, porque nas redes sociais existem muitos corajosos, né, que a gente não sabe quem está do outro lado da tela do computador ou do smartphone, para que a gente possa fazer um debate de uma forma nivelada, de uma forma qualificada, como eu disse. Nos núcleos internos das universidades, também se discute muito pouco. Então, há uma participação muito pequena. A gente vê isso aqui na Câmara. Foram raríssimas as vezes, eu estou aqui no segundo mandato há 5 anos. Eu acho que não enche uma mão, às vezes que os estudantes estiveram aqui nas galerias, aqui no plenário, reivindicando melhorias para a sua cidade, bem como para a sua própria categoria, que são dos estudantes. Foram poucas as vezes. E olha a liberdade que nós temos, diferentemente da época do regime. O que é necessário? O que está faltando? Porque oportunidade nós temos de sobra. Falta a conscientização política, o interesse pela política, o interesse pelo processo político. Querem reivindicar direitos, mas não sabem como que funciona o processo político. Pelo contrário, entram no senso comum de que política não presta. E não é isso. Você não pode falar de algo desconhecido, daquilo que você não conhece. Então eu cobro mesmo, eu vou para o enfrentamento, para o debate, chamo à reflexão, e se me permite dizer aqui, sem querer fazer propaganda, mas temos uma ação no nosso mandato, que é o projeto de educação para uma cidadania política, levando a informação para esses jovens, para que reflitam. Eu acredito que dessa forma nós temos condições de consolidar a democracia no nosso país. Bom, aproveitando, né, a questão que foi feita anteriormente, né, sobre a participação estudantil, uma outra questão é exatamente, senhor Ângelo, a respeito, né, da participação dos estudantes, né, no processo de 1964. E a pergunta é exatamente se, naquele momento, né, havia uma repressão tão profunda, né, como era de se esperar a participação dos estudantes. E hoje não, está um pouco nessa direção que o vereador Adriano Zago também, né, acabou de dizer. Né, no momento, né, da sua legislatura, se havia uma repressão, como os estudantes participavam, e hoje, com uma maior liberdade, nós podemos ver a omissão, sobretudo, né, dos estudantes do 3º grau. Naquela época, realmente, os estudantes foram para a rua, contrário à ditadura, né? Foram muitos estudantes presos, como eu disse, as entidades fechadas, com a participação deles e tudo. Hoje, como o nobre vereador falou, a participação não é tão grande, não é na política. Os estudantes parecem que estão mais à parte, não participam tanto da política. Naquela época, nossa, que a gente era estudante, a gente tinha uma participação muito grande. Eu comecei em política pelo meio estudantil. Quando eu estava fazendo faculdade de Direito, a gente já tinha os nossos grupos disputando. Quando eu era estudante secundarista, disputei a UES, e dentro da faculdade nós tínhamos os nossos grupos que disputavam os diretórios ali. Então era mais participativo, e realmente hoje não tem essa grande participação dos estudantes na política. Bom, a outra questão também que veio
e nós tivemos no programa passado, é em relação à Comissão da Verdade. Né? Qual a opinião, né, do ex-vereador e do atual vereador a respeito da Comissão da Verdade? Já disse no início, eu discordo do ex-vereador, senhor Lorival Berg, do qual guardo uma grande estima, o conheço, tem tido um relacionamento com ele. Ele é, inclusive, uma das pessoas que, quando me decidi ingressar na política, que eu fui conversar, como conversei com outros ex-vereadores. Eu acho muito pesado dizer que a Comissão da Verdade, desculpe o trocadilho, é uma mentira, né? Eu não concordo com isso. Eu acredito que é uma oportunidade a mais que nós temos de conhecer esse grande mistério dessa época do nosso país. É certo que muitas coisas ainda precisam ser reveladas, mas é por meio desta comissão que vai nos dar essa garantia, essa condição de ir atrás desses casos, o que até num passado não muito distante estava às escondidas, guardado debaixo de 7 chaves. Eu também não acredito que isso seja uma promoção, porque nós, conscientes politicamente, nós estudantes, pessoas sensatas, temos condições verdadeiramente de ir atrás disso e verificar a veracidade de tudo isso. O que me chama a atenção, senhor Ângelo, e me permita dizer isso, às vezes por Uberlândia, a época do regime não ser a Uberlândia de hoje, obviamente, estar um pouco distante do centro político do nosso Brasil, do núcleo político do nosso país, a gente ouvir, como o senhor colocou, o senhor Lorival Berg colocou, o próprio Toninho, que é do nosso partido, também colocou, que não havia cerceamento, né? Mas como que era a política da época aqui? Será que ela tinha relação direta, como eu disse, com os grandes centros políticos da época? Porque hoje seria diferente, né? Uberlândia tem uma representatividade, é a segunda cidade de Minas. Eu acredito que nós não teríamos, se pegássemos a Uberlândia de hoje, jogássemos lá para trás, nós não teríamos essa opinião como foi relatada aqui. Enfim, eu acompanhei, como eu disse, quando a Comissão da Anistia esteve aqui. Recentemente esteve aqui o deputado federal Nilmar Miranda, falando sobre a Comissão da Verdade e incentivando. Participei de 2 reuniões do curso de História da UF para implantarmos em Uberlândia as comissões municipais da verdade. Eu não sei como anda isso hoje, porque não foi muito para frente. Eu participei de 2, não teve muita adesão. Então, antes de falar que é uma mentira, eu vejo que nós temos que ir atrás, buscar, investigar, ver aquilo que já está à nossa disposição, para daí a gente ter uma opinião mais contundente, como foi dito aqui. A sua opinião, senhor Ângelo, sobre a Comissão da Verdade? Eu também sou a favor da Comissão da Verdade, porque eu acho que o país, hoje, a nossa juventude, o nosso povo, tem que conhecer o que foi feito na Revolução. Então, eu acho que essa Comissão da Verdade está colocando hoje as coisas claras. Hoje nós sabemos da morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek, da morte do ex-presidente João Goulart, como é que foram feitas, e muitas outras coisas. Eu quero aproveitar e dizer ao nobre vereador que eu falei que no período que eu fui vereador, nós não tivemos cerceamento nenhum sobre o poder da Revolução nos nossos mandatos. Mas eu tenho a história que antes do meu período como vereador, Uberlândia, na Revolução, teve vereadores que foram cerceados, foram levados para o quartel da nossa cidade. Eu digo aqui o vereador Ekel Santos, o vereador Natal Felice,
vereador João Cândido, Dr. Manuel Crozara. Tivemos alguns que foram levados para lá, não foram presos, foram detidos, foram levados para o quartel, e daí 2, 3 dias já estavam de volta às suas funções. Mas na minha época nós não tivemos cerceamento nenhum. Sim, só para relembrar, né, nós estamos num período que, embora estivéssemos em pleno regime militar, né, o senhor Ângelo Cunha Neto participou a partir de 1971 até 1982. Né, por isso que na apresentação nós fizemos esse recorte, né, exatamente para, né, situar, né, a questão dentro do processo, né, de 64, certo? Bom, ainda, senhor Ângelo, o senhor acabou de citar aqui algumas pessoas, né, que da legislatura, inclusive de 1963 a 66. Nós estivemos procurando por essas pessoas, mas todas estas que o senhor disse, né, já haviam falecido, né? Então, Uberlândia teve, sim, né, vamos dizer, não uma perseguição, mas houve o cerceamento da liberdade de alguns vereadores logo imediatamente ao golpe, sim. Então, estes 3 vereadores colocados aqui, né, pelo senhor Ângelo, né, eles fazem parte aqui, né, dos nossos estudos como vereadores, né, que fizeram uma primeira oposição, né, ao golpe militar de 1964. Só que eles já, né, já faleceram. Temos também uma outra questão extremamente interessante que foi posta no primeiro programa da série, sobre a possibilidade da volta de uma ditadura no Brasil, quer seja ela militar ou civil, face aos acontecimentos, né, que motivaram o junho, né, de 2013. Né? Se vocês, como políticos, acreditam, né, que se houver manifestações, né, se as manifestações elas continuarem neste mesmo ritmo, nós poderíamos ter uma ditadura, quer seja civil ou militar. Senhor Ângelo. Não, eu não acredito. Eu acho que o país não tem clima para isso, para uma ditadura. Eu acho que o governo civil, mesmo que o povo vá para as ruas, nós vimos esse movimento do ano passado aí, mas é como o nobre vereador Antônio Jorge Neto disse, foi poucas pessoas com representatividade. Eu não acredito que nós tenhamos clima para uma volta de uma ditadura no país. Vereador Adriano Zago, a sua opinião. Essa questão tem sido difundida, né, por aqueles que defendem o regime militar. Agora, salvo engano, na semana passada ou na semana retrasada, o Bolsonaro fez um discurso nesta linha no Congresso Nacional, dizendo que o nosso país está uma desordem, e que à época do regime isso não acontecia, ou seja, mas nós sabemos a origem do Bolsonaro. Então a gente não, entre aspas, compreende o seu discurso, mas longe de concordar com ele. Como o senhor Antônio disse, eu acho que não tem volta. O nosso país, ele vive esse momento, um processo de democracia em construção, mas o nosso povo, apesar de ainda pouco conscientizado politicamente, não merece uma ditadura com esse discurso falso de que as coisas serão melhores, que o nosso país terá mais ordem por isso. O que eu defendo é que nos eduquemos politicamente para daí cobrarmos dos nossos representantes a verdadeira democracia. O cidadão, a cidadã reclama, mas poucos se engajam para que haja as mudanças. Manifestações, o instrumento de mudança é o voto. Protesto
você faz na rua, você não protesta nas urnas. Você protesta nas ruas, faz as suas manifestações, as suas reivindicações, mas é com voto, conquistado às duras penas no nosso país, que nós vamos mudar a realidade desse país. Então, não acredito que nós corremos esse risco de uma outra ditadura, seja civil ou militar, no nosso país. Agora, temos que entender, há segmentos, né, há representatividade de todos os viés no Congresso Nacional e nos parlamentos brasileiros. Cabe a nós, aí aqui vai um chamamento, principalmente aos nossos jovens que aqui estão, para que desenvolvemos cada vez mais essa criticidade do processo político, e não o senso comum, como a gente tem dito e não cansa de falar, que política não é coisa para gente do bem. Isso não é verdade, porque se assim for, realmente nós damos vazão para aqueles que querem de fato trazer de volta o regime militar para o nosso país. Bom, nós temos que pensar que ditadura nem civil e nem militar. Nós temos que pensar na construção de uma nação democrática e de um Estado, né, de direito que possa garantir as liberdades individuais. Antes de passar para a consideração, né, de ambos os vereadores, né, eu gostaria de registrar aqui a presença do blog Brasilnet Notícia, né, que postará, né, esta matéria hoje à noite, né, como, né, um dos marcos, né, da Câmara Municipal de Uberlândia em resgatar, né, a memória dos 50 anos, né, do golpe militar. Senhor Ângelo, para as suas considerações finais, né, fica aí, né, as suas palavras. Eu quero agradecer pelo convite e, antes de terminar, eu quero dizer que eu vi esse final de semana uma entrevista do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, e ele foi abordado sobre esse tema de manifestações. E ele falou que eu não acredito na manifestação de rua, mas eu acredito na manifestação do voto. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que nós temos que ter consciência na hora de votar, alertar a toda a juventude para isso, porque o país precisa do voto consciente. E é isso que nós devemos fazer, a manifestação do voto. Por isso é que nós fazemos as nossas mudanças. Muito obrigado. Vereador Adriano, brevemente as suas considerações. Quero aqui me desculpar, o senhor me lembra muito o senhor Antônio Naves, e eu chamei o senhor de senhor Antônio, me perdoe, senhor Ângelo. Mas uma outra coisa que eu quero reafirmar, na linha que o senhor acabou de dizer, voto não é instrumento de protesto. Eu vou votar em branco, eu vou anular o meu voto. Voto é instrumento de mudança. Protestar, nós protestamos nas ruas, aqui no parlamento, fazendo as nossas reivindicações. Continuarei lutando, acredito que num futuro outras pessoas estarão assentadas aqui nessas cadeiras, dizendo dessa época em que nós estamos vivendo. Eu acredito que nós estamos semeando a verdadeira democracia que queremos para o futuro. Tenho tentado dar a minha colaboração, defendendo a independência dos poderes, que começou lá atrás, e tenho orgulho de pertencer a um partido, né, antes MDB, hoje PMDB, que foi o partido, né, responsável, ou um dos grandes responsáveis pela redemocratização do nosso país. Reconheço os problemas dos partidos brasileiros, mas não nos olvidamos. Problemas todos têm, porque é composto de homens. O que nós temos que fazer é trabalhar incansavelmente para sermos referência onde quer que estivermos. Então, essa é a nossa luta. Não canso de pedir para que os jovens, esses que se dispuseram a estar aqui conosco nesse dia, que estejam, às vezes você não vai disputar um mandato, né, um cargo eletivo, mas política fazemos a todo momento.
Então, é importante essa participação, porque eu acredito que isso aumenta a sua reflexão, a sua criticidade, como nós dissemos. Então, me sinto extremamente honrado de ter sido convidado para poder fazer parte dessa discussão. Obrigado. A Escola do Legislativo agradece a presença do ex-vereador Ângelo Cunha Neto, do atual vereador Adriano Zago, a todos e a todas presentes, né, a mais este Diálogos Públicos. Muito obrigada. Programa Escola do Legislativo.